O sangue ainda estava quente quando encontraram o primeiro corpo. Era a madrugada de 14 de agosto de 1882, nas terras da fazenda Santa Clara, nos arredores de Campinas. O capataz Francisco das Chagas jazia no meio do cafezal, mas não estava apenas morto. Estava esquartejado. Pedaços dele espalhados entre os pés de café, como se alguma força da natureza tivesse explodido em fúria incontrolável. Mas não foi a natureza. Foi algo muito mais assustador. Foi Isabel. E antes que você pergunte quem era Isabel, antes que imagine uma assassina fria e cruel, você precisa saber que essa história não é sobre maldade. É sobre justiça. Sobre vingança, sim, mas sobre uma vingança que nasceu de uma dor tão profunda que transformou uma mulher invisível numa força imparável. Uma mulher que todos subestimaram. Uma mulher que ninguém viu vindo até ser tarde demais. Mas para entender como chegamos àquela manhã ensanguentada de agosto, precisamos voltar 6 meses antes. Precisamos conhecer Isabel quando ela ainda era apenas mais uma escravizada entre centenas, alguém que passava despercebida, que abaixava a cabeça, que obedecia. Alguém que ninguém imaginaria capaz de virar as mesas de forma tão brutal e definitiva. Janeiro de 1882. Isabel tinha 32 anos e trabalhava nas estrebarias da fazenda Santa Clara há mais de 2 décadas. Ela fora comprada ainda criança, aos 8 anos, separada da mãe, que nunca mais viu. Crescera cuidando dos cavalos do Senhor. E diferente de muitos escravizados que eram forçados a trabalhar com animais, Isabel amava aquela função. Os cavalos eram a única coisa naquele inferno que não a tratava como propriedade. Eles não viam cor de pele, não viam status. Apenas sentiam quem os tratava bem. Isabel os tratava melhor que qualquer pessoa naquela fazenda. Ela conhecia cada animal pelo nome, sabia seus temperamentos, suas preferências, seus medos. Passava horas conversando baixinho com eles enquanto escovava suas crinas, enquanto limpava seus cascos, enquanto preparava suas refeições. Para ela, aqueles animais eram mais família do que qualquer ser humano que conhecera desde que fora arrancada dos braços da mãe. Entre todos os cavalos, havia um especial. Seu nome era Trovão, um garanhão preto de porte imponente que pertencia ao filho mais velho do senhor de engenho. Trovão tinha 8 anos e era conhecido por seu temperamento difícil. Ele não deixava ninguém montá-lo, exceto seu dono, e não permitia que ninguém o tocasse, exceto Isabel. Com ela, aquele animal de meia tonelada de músculos e nervos se tornava dócil como um cordeiro. Ela o conhecia desde potro. Havia sido ela quem ficara noites acordadas quando ele adoeceu aos 2 anos. Havia sido ela quem o treinou pacientemente, quem ganhou sua confiança. A relação entre Isabel e Trovão não passava despercebida. Alguns escravizados comentavam em sussurros que ela amava mais aquele cavalo do que qualquer pessoa. E talvez fosse verdade, porque Trovão era a única coisa naquela vida de correntes invisíveis que era genuinamente dela. Ele respondia apenas a ela, obedecia apenas a ela. Naqueles momentos na estrebaria, com a cabeça de Trovão apoiada em seu ombro, enquanto ela sussurrava histórias que inventava, Isabel conseguia esquecer por instantes que não era livre. Mas há sempre alguém que não suporta ver alegria em lugares onde não deveria existir. E na fazenda Santa Clara, esses alguéns eram os 6 capatazes que o senhor contratara recentemente. Homens vindos do sul, conhecidos por sua crueldade extrema, pela forma como extraíam trabalho através de medo e violência. Francisco das Chagas era o líder deles. Um homem de 40 anos, baixo e atarracado, com olhos pequenos que brilhavam com algo doentio sempre que aplicava castigos. Os outros 5 eram igualmente desprezíveis. Jerônimo da Costa, magro como um graveto, mas forte como aço, especialista em criar instrumentos de tortura. Policarpo Tavares, que ria enquanto açoitava. Amaro Ribeiro, que tinha prazer especial em humilhar mulheres.
Matias Ferreira, o mais jovem, apenas 23 anos, mas já corrompido, além de redenção. E Simplício Gonçalves, o maior de todos, com mãos do tamanho de pás que podiam quebrar ossos com facilidade. Esses 6 homens chegaram à fazenda em dezembro de 1881 e imediatamente estabeleceram um reinado de terror. O senhor de engenho, velho e cada vez mais ausente, deixava-os fazer o que quisessem, desde que a produção de café aumentasse. E aumentou, porque quando as pessoas trabalham sob ameaça de violência extrema, elas trabalham até o corpo desistir. Mas Isabel, nas estrebarias, estava parcialmente protegida daquele terror. Seu trabalho era especializado demais, valioso demais. Os cavalos de raça custavam fortunas e ninguém mais conseguia lidar com eles como ela. Então os capatazes a deixavam em paz, inicialmente, até que numa tarde de fevereiro tudo mudou. Trovão escapou de seu cercado. Ninguém sabe bem como. Talvez a trava estivesse mal fechada, talvez ele simplesmente pulou mais alto que o normal. O fato é que ele correu livre pela fazenda durante horas. Não causou nenhum dano, não feriu ninguém. Apenas galopou livre pelos campos, sentindo o vento, aproveitando horas roubadas de liberdade que seu próprio dono nunca experimentara. Isabel finalmente o encontrou no cair da tarde, junto ao riacho no limite da propriedade. Ela se aproximou devagar, chamando-o baixinho, e Trovão veio até ela imediatamente, esfregando o focinho em sua mão como sempre fazia. Ela o conduziu de volta às estrebarias sem incidentes, agradecendo aos céus que nada de ruim havia acontecido. Mas Francisco das Chagas viu diferente. Para ele, aquilo era indisciplina, tanto do animal quanto da escravizada responsável. Indisciplina não podia ser tolerada porque criava precedente. Se um cavalo podia fugir sem consequências, os escravizados começariam a pensar que também podiam. Era sobre controle. Sempre era sobre controle. Então ele decidiu dar uma lição. Uma lição que Isabel nunca esqueceria. Uma lição que toda a fazenda testemunharia. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele subestimou completamente o que acontece quando você destrói a única coisa que uma pessoa ama. Na manhã seguinte, Francisco convocou Isabel às estrebarias. Ela foi pensando que receberia alguma repreensão, talvez alguns açoites. Ela já fora açoitada antes. Sobreviveria, mas quando chegou, viu algo que congelou seu sangue. Os 6 capatazes estavam lá. E Trovão estava amarrado no centro do pátio, as cordas tão apertadas que cortavam sua pele. Francisco anunciou calmamente que o cavalo seria punido por fugir. Isabel implorou, ajoelhou-se, ofereceu-se para receber qualquer castigo em lugar do animal. Mas seus rogos apenas pareceram aumentar o prazer doentio daqueles homens. Porque não era sobre o cavalo, era sobre quebrar Isabel. Era sobre lembrar a ela seu lugar. Era sobre poder. O que eles fizeram naquela manhã não tem nome em língua civilizada. Eles não apenas feriram Trovão, eles o mutilaram sistematicamente, metodicamente, garantindo que ele não morresse rápido, que sofresse por horas. Cortaram seus tendões para que não pudesse mais correr. Queimaram suas patas com ferro em brasa, arrancaram tufos de sua crina e forçaram Isabel a assistir tudo, segurando-a enquanto ela gritava, enquanto chorava, enquanto implorava. Trovão morreu ao final da tarde. Seus últimos momentos foram de agonia pura, seus olhos encontrando os de Isabel uma última vez antes de tudo escurecer. E algo dentro dela morreu junto. Mas algo mais nasceu, algo frio, calculista e absolutamente implacável. Naquela noite, Isabel não chorou. Ela ficou em silêncio absoluto no canto de sua senzala, imóvel como estátua. Os outros escravizados a evitavam, assustados pelo vazio em seus olhos. Era como se a Isabel, que conheciam, tivesse partido e outra coisa tivesse tomado seu lugar. Algo que não sentia medo, algo que não tinha mais nada a perder. Durante os meses seguintes, Isabel mudou. Tornava-se mais silenciosa, mais obediente, mais invisível. Os capatazes se congratulavam. Haviam quebrado seu espírito, pensavam eles. Ela aprendera a lição, mas eles não notavam os detalhes pequenos.
Como ela observava seus padrões, estudava suas rotinas, memorizava quando cada um estava sozinho e vulnerável. Como ela desaparecia nas sombras, com uma facilidade nova, como se estivesse praticando ser invisível. Como suas mãos, que antes acariciavam cavalos com gentileza, agora empunhavam ferramentas de estrebaria com uma familiaridade diferente, testando peso, equilíbrio, eficiência. Isabel também começou a frequentar um velho escravizado chamado Fortunato, que trabalhava na forja. Ele tinha 70 anos e era respeitado por todos, inclusive pelos capatazes, porque suas habilidades com metal eram insubstituíveis. Isabel passava horas observando-o trabalhar, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre pontos fracos em anatomia animal, sobre onde cortar para causar sangramento rápido, sobre como separar juntas sem ferramentas complexas. Fortunato, inocente das verdadeiras intenções, compartilhava seu conhecimento sem desconfiar. Isabel esperou. Ela tinha toda a paciência do mundo agora, porque o que ela planejava não podia falhar. Não podia deixar nenhum deles escapar. Tinha que ser perfeito, absoluto, definitivo. Ela não buscava apenas vingança. Buscava justiça. E justiça, ela decidira, só seria servida quando todos os 6 responsáveis pagassem exatamente como o trovão pagara. A oportunidade veio numa semana de agosto, quando o senhor de engenho viajou para São Paulo, levando boa parte dos escravizados para transportar café. A fazenda ficaria com apenas 1/3 de seu pessoal usual. Os 6 capatazes, confiantes e arrogantes, relaxaram sua vigilância habitual. Era sua primeira oportunidade de descansar desde que chegaram, e eles pretendiam aproveitá-la bebendo cachaça e jogando cartas. Isabel iniciou sua vingança na noite de 13 de agosto. Francisco das Chagas, o líder, foi o primeiro. Ela o encontrou sozinho no depósito de ferramentas, bebendo da garrafa que mantinha escondida ali. Ele nem a viu se aproximar. Isabel aprendera a se mover em silêncio absoluto. A primeira facada foi nas costas, entre as costelas, direto no pulmão. Ele caiu sem conseguir gritar. E então Isabel começou a fazer o que eles haviam feito com Trovão. Cortou seus tendões para que não pudesse correr. Mas ao contrário deles, ela não prolongou o sofrimento desnecessariamente. Cada corte tinha propósito. Era clínico, eficiente. E quando terminou, Francisco das Chagas estava em pedaços que ela arrastou para o cafezal. Jerônimo da Costa foi o segundo, apenas 2 horas depois. Ele saíra para urinar atrás da senzala dos capatazes quando Isabel o agarrou. Desta vez, ela usou um gancho de estrebaria, o mesmo tipo que ele gostava de usar para arrancar pessoas de suas casas. A ironia não estava perdida nela enquanto trabalhava. A terceira vítima foi Policarpo Tavares, encontrado ao amanhecer na estrada que levava ao rio. Isabel o pegou quando ele voltava cambaleando de uma visita à taverna mais próxima. Com ele, ela foi ainda mais meticulosa, porque ele era quem mais rira durante o suplício de Trovão. Cada corte foi deliberado, pensado, uma resposta direta a cada ferimento que ela fora forçada a testemunhar. Quando o corpo de Policarpo foi descoberto ao meio-dia, o pânico se instalou na fazenda. 3 capatazes mortos em menos de 12 horas, todos esquartejados de formas horríveis. Quem estava fazendo isso? Escravizados fugitivos? Bandidos? Alguma fera selvagem? A mente deles não conseguia conceber que pudesse ser Isabel. Afinal, ela era apenas uma mulher pequena, silenciosa. Como ela poderia? Os 3 capatazes restantes se juntaram para a segurança. Amaro Ribeiro, Matias Ferreira e Simplício Gonçalves trancaram-se na casa dos capatazes com armas carregadas, jurando matar qualquer coisa que se aproximasse. Eles esperavam um ataque frontal, uma horda de escravizados revoltados, talvez. Não esperavam que Isabel viesse por baixo. Havia túneis antigos sob a fazenda, construídos décadas antes como vias de escape caso houvesse ataque de indígenas. Poucos sabiam de sua existência. Isabel sabia porque passara a infância explorando cada canto daquela propriedade.
Na noite de 14 de agosto, ela entrou pelos túneis, emergindo dentro da própria casa onde os capatazes se escondiam. Matias Ferreira, o mais jovem, estava dormindo quando ela o encontrou. Ele acordou apenas no último segundo, tempo suficiente para ver seu rosto e entender, finalmente, quem estava matando todos eles. Isabel viu o reconhecimento e o terror em seus olhos. Por trovão, ela sussurrou antes de terminar o que começara. Amaro Ribeiro tentou lutar. Ele era maior, mais forte, treinado em combate. Mas Isabel tinha algo que ele nunca teria: uma razão absoluta. Quando você não tem mais nada a perder, quando cada fibra do seu ser está focada em um único propósito, você se torna imparável. O combate foi brutal, mas breve. Ela usou sua própria força contra ele, aproveitando seu ímpeto para direcioná-lo contra suas próprias armas. Simplício Gonçalves, o maior de todos, foi o último. Quando encontrou os corpos de seus companheiros, ele correu. Correu pelos campos, pelos cafezais, gritando por ajuda que não viria. Isabel o perseguiu com a paciência de um predador que sabe que a presa está cansando. Ela o encurralou finalmente no mesmo lugar onde Trovão havia sido morto, no pátio das estrebarias. A justiça poética não estava perdida em ninguém. Quando tudo acabou, quando o sexto e último corpo jazia no chão, Isabel não sentiu alívio, não sentiu alegria. Sentiu apenas um vazio imenso. A vingança estava completa, mas Trovão ainda estava morto. Nada que ela fizesse traria de volta aqueles olhos gentis, aquele focinho macio, aquelas horas de paz que eram sua única escapatória. Ela se sentou ali no pátio, coberta de sangue que não era seu, esperando pelo inevitável. Porque ela sabia o que viria agora. Sabiam quem era, encontrariam evidências. Viriam buscá-la e então seria seu fim. Mas ela não se importava. Havia feito o que precisava ser feito. Se havia alguma justiça no universo, Trovão sabia que fora vingado. Mas o que aconteceu depois surpreendeu até Isabel. Quando o senhor de engenho voltou de sua viagem 3 dias depois, quando viu os 6 capatazes mortos e ouviu os sussurros de que fora Isabel, ele não ordenou sua prisão imediata. Ele convocou todos os escravizados da fazenda ao pátio central. Isabel foi trazida acorrentada, esperando ser executada publicamente como exemplo. Em vez disso, o senhor de engenho fez algo inesperado. Ele contou publicamente o que os capatazes haviam feito com Trovão. Como haviam torturado um animal valioso por pura crueldade. Como haviam excedido qualquer autoridade razoável. Então ele disse algo que chocou a todos. Aqueles homens trouxeram desonra a esta fazenda. O que Isabel fez foi terrível, foi contra a lei e deveria ser punido. Mas ele parou, olhando para Isabel, vendo realmente pela primeira vez aquela mulher que servira sua família por décadas. Vendo a humanidade que ele passara a vida inteira ignorando. Mas eu fui cúmplice ao permitir que homens assim tivessem poder aqui. E um senhor que não protege aqueles sob seu cuidado, mesmo escravizados, não merece ser chamado senhor. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O velho senhor de engenho, pressionado talvez pela culpa, talvez pela consciência tardia, talvez simplesmente pela exaustão de manter um sistema que exigia constante brutalidade, fez um anúncio. Isabel receberá sua alforria. Ela deixará esta fazenda como mulher livre. E qualquer um de vocês que quiser comprar sua liberdade, venha falar comigo. Vamos encontrar termos justos. Era 1882. A abolição ainda estava 6 anos no futuro, mas as rachaduras no sistema já eram evidentes. Senhores de engenho por todo o Brasil enfrentavam revoltas, fugas em massa, pressão internacional. E talvez aquele velho homem simplesmente estivesse cansado de nadar contra a maré da história. Isabel foi libertada 1 semana depois. Ela deixou a fazenda Santa Clara, levando apenas uma pequena trouxa de roupas e as cicatrizes invisíveis de uma vida de cativeiro.
Dizem que ela foi para São Paulo, onde viveu o resto de seus dias em anonimato relativo, trabalhando em estrebarias urbanas, nunca mais formando vínculos profundos com pessoas ou animais. Mas também dizem que, ocasionalmente, ela visitava o cemitério de animais nos arredores da cidade e ficava ali por horas, conversando baixinho com fantasmas que só ela podia ver. A história de Isabel se espalhou pelos cafezais e fazendas da região como fogo em capim seco. Alguns a pintavam como monstro, outros como heroína, mas a verdade, como sempre, era mais complexa. Ela era uma mulher que fora empurrada além de qualquer limite razoável, que perdera a única coisa que a mantinha sã naquele inferno e que decidiu que se o mundo não oferecia justiça, ela criaria a sua própria. Os 6 capatazes, suas famílias tentaram buscar justiça legal, processar Isabel, exigir compensação, mas encontraram pouco apoio, porque no fundo todos sabiam o que aqueles homens eram. Todos sabiam que haviam cruzado linhas que até uma sociedade brutal como aquela hesitava em cruzar. E quando você tortura um animal até a morte apenas por poder fazê-lo, quando força alguém a assistir à destruição da única coisa que ama, você não pode reclamar muito quando essa pessoa se vinga da única forma que lhe resta. Esta história não tem heróis puros. Isabel matou 6 homens de formas horríveis. Isso não pode ser romantizado ou justificado completamente, mas também não pode ser visto isoladamente do contexto que a criou. De um sistema que a roubou da mãe aos 8 anos. De uma vida inteira de violência e desumanização. De um momento específico em que homens decidiram destruir a única fagulha de alegria que ela tinha, apenas porque podiam. A verdadeira lição desta história não é sobre vingança, é sobre as consequências de sistemas que tratam pessoas como coisas. Sobre o que acontece quando você empurra seres humanos além de seus limites. Sobre como a violência institucionalizada sempre, eventualmente, gera violência em resposta. Sobre como cada ação tem uma reação, e quanto mais brutal a ação, mais explosiva será a reação. Fortunato, o velho ferreiro que inocentemente ensinou Isabel técnicas que ela usou em sua vingança, disse algo anos depois que resume tudo perfeitamente. Eu vi muita violência nesta vida, mas a violência de Isabel foi diferente. Não foi caos, foi resposta. Foi o universo se reequilibrando de forma terrível, mas compreensível. Aqueles homens quebraram algo que não deveria ser quebrado, e Isabel os quebrou em retorno. Não sei se isso é justiça, mas sei que não é surpresa. Pense nisso quando julgar rapidamente as ações de pessoas empurradas ao limite. Quando reduzir situações complexas a narrativas simples de bem e mal. Quando esquecer que por trás de cada ato de violência há uma história, um contexto, uma cascata de causas e efeitos que levaram àquele momento. Isabel não era monstro. Os capatazes não eram simplesmente malvados. Todos eram produtos de um sistema que deformava a humanidade de todos que tocava, opressores e oprimidos. E a única forma de evitar que histórias como esta se repitam é garantir que nunca mais construamos sistemas que tratem qualquer ser humano como menos que humano. Compartilhe essa história, não para glorificar vingança, mas para lembrar. Para entender que justiça negada por muito tempo eventualmente se manifesta de formas que ninguém controla. Para inspirar mais pessoas a lutarem por sistemas verdadeiramente justos, antes que a injustiça acumulada exploda de formas que não podemos prever ou conter. Para honrar a memória de todos os Isabéis e trovões deste mundo, que sofreram sob crueldade inimaginável e nunca tiveram suas histórias contadas. Porque no final, esta não é apenas a história de uma mulher que matou 6 capatazes. É a história de um sistema inteiro que matou milhões de almas. Uma corrente de cada vez, um açoite de cada vez, uma humilhação de cada vez. Até que eventualmente, inevitavelmente, alguém dissesse basta. Isabel disse basta, da única forma que lhe restava.